57. Diz que para muito. João 6,45. Está escrito nos profetas, a parte 2, de 2. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Hoje, ele faz a mesma coisa comigo. Todo aquele que tem que aprendido, ele manda para mim. Tá certo? João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O seu último dia é quando renasce. O último dia para Jesus é quando ele, daqui 1000 anos, colocar tudo debaixo dos pés e entregar ao Pai. Então virá o tão temido dia do Pai. Esse sim será o maior de todos, mas até lá, todo dia é o dia de Jesus, não é verdade? Para teimosos desobedientes que não aceitarem o sol, como o nosso Deus, ou como a verdadeira imagem do seu Filho, Emanuel. Esse dia é complicado. João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Está vendo o Filho, gafanhoto? Com seus ouvidos, preste atenção. Atos 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Sou eu que estou batendo a sua porta primeiro. E por eu ser pau mandado, uso das mesmas e que eles em secreto. Por isso, na realidade, é o Senhor. Ele está em tudo, está em todos e age por intermédio de todos. Então, quem está batendo a tua porta é Ele, tá certo? Quem é hoje o Espírito Santo que dá o testemunho a nosso favor da remissão dos pecados? Não é Jesus? Não vos chamo atenção para a lei de Moisés e os profetas, mas a espada que Cristo Emanuel da Silva, de RG Brazuca, trouxe, e se vos é esclarecida com o molhamento de bico e tudo que tem direito. Não estou molhando sua chupeta, não. Estou enchendo sua mamadeira. Não falo aos incrédulos, mas sim aos que podem ser persuadidos pela verdade. Isso é o verdadeiro colosso de leite, na verdade, e mel. A partir daqui sairão seus verdadeiros anticorpos para libertação e entendimentos, para a defesa e progressão desta igreja que é o culto. Mesmo que de defunto, né, o cadáver, pois Emanuel, o cara vai fazer eles levantar. Ele já esteve lá, conversou com eles, estavam aprisionados, né? Então, Atos 28 e 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. É o que Paulo estava falando. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, essas palavras. Bem falou o Espírito a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam por mim e sejam curados. Isso aconteceu à casa perdida de Israel. Tá certo, gente? Mas aqueles que querem seguir os 10 mandamentos são considerados os mesmos. Tá certo? Até hoje as mesmas casas estão aí. Refere-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, dali para frente até os dias de hoje. Abrindo um pouquinho mais o entendimento, veja o termo usado no versículo anterior, jamais, para que jamais vejam com os olhos. Isso detona essa formatação anterior do Antigo Testamento. Porque jamais verão o que deveriam ver, jamais ouçam o que seria suficiente para a conversão de um coração endurecido. Então, gente, preste atenção. Abre o olho, seu defunto, mais facilmente, e acorda para cuspir, porque a primeira ressurreição é a mais importante. Depois de verem, todos irão entender mais facilmente, e muitos nos acompanharão primeiro. O primeiro monte é o mais difícil, né? Porque aqui está tirando o que é mágico, é daquilo que não estão vendo. Agora, quando todos verem o que esse primeiro monte está fazendo, aí vai ficar mais fácil, né? Então esse primeiro monte, presta atenção que é poderoso. Como eu estou falando, cadê os sábios? Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Atos 28, 28. Tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Gentil, aquele que professa o paganismo, idólatra, grande porção de gente, multidão. Não somos o povo de Israel, na verdade, nada temos em comum com eles.
essa terra não é a deles. Eles não reconheceram o Filho de Deus. E tu, Brazuca, consegue tirar essa remela virtual que está em seus olhos, embaçando a sua visão, ou vai ficar tudo como está? Porque será que Deus não está abençoando ainda este povo? Aquele que jamais verão ou jamais ouvirão, tem ouvido, quem tem ouvidos, que veja o que o cabeção aqui diz. Por quê? Porque se você não prestar atenção, você vai ser um cego, vai ser um surdo, tá certo? E não vai ser chamado de Brazuca, não. Atos 26:15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele se manifestou, né? Atos 26:16. Mas levante-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Peraí que eu pulei. Tá. 26:17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. 26:18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santifique-se. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. João 14:20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Preste atenção. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse sou eu. É o agente secreto. 16:9. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O morto espiritualmente nunca mais vai pagar nada, porque ele paga tudo com a sua própria vida. Ele morre e já era, não vai deixar nem legado aqui. Eu achei que nesse povo onde nasci, os Brazuca, eram gigantes. Os brasileiros, vai, não está empurrando com a barriga. Então, eram gigantes pela própria natureza, desafiando o próprio bem com a própria morte, não ofertando-a em holocausto particular. Haja dorminhoco nessa terra, hein? Não entenderam ainda que terão que se sacrificarem para ter Emmanuel na vida deles. Então, gente, nós somos o sacrifício. Já vou falar sobre isso, o sacrifício, tá certo? Mas, por enquanto, Gafanho, é assim que funciona. Sou eu que estou esclarecendo? Eu sou agente secreto. Aí você não entendeu ainda? Pô, você está lendo pouco, hein, Gafanho? Fala sério. Gente, é o que é, vamos que vamos, tá certo? Aos pouquinhos a gente vai passando a informação para que todos entendam. Porque eu não sou cabeça de homem, não. É Cristo a cabeça de todo mundo. Eu não vou ser cauda de homem, não, embora eles queiram. Não. Tô fora, meu bairro. Olha, o negócio é o seguinte, passa ontem, tá certo? A minha avó foi operada, eu não posso fazer esforço, não. Valeu? Gafanhoto. Diz que pra morto, né, cara? Esse é o final. Vamos lá para já outro tema, se Deus permitir. Adeus, valeu.